Sejam todos muito bem-vindos aí ao treinamento de hoje. Hoje o nosso treinamento é sobre educação financeira. E, bom, a Mayara e o João estão aí na chamada, ambos membros do grupo de interesse em finanças do Semear. Eles vão falar um pouquinho hoje para a gente sobre gastos, despesas, finanças pessoais e um pouquinho de investimento. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Mayara, que nem o Renan comentou. Hoje eu vou conversar aqui, esse primeiro momento com vocês, bater um papo com vocês, né? Sobre controle de gastos, finanças pessoais, o que todo mundo vive hoje em dia, né? Então, só me apresentando, meu nome é Mayara, eu sou jovem semente do ano passado, eu participo do grupo de interesse de mercado financeiro desde o ano passado, então eu entrei sem saber nada na equipe do grupo, e aí fui aprendendo com eles ao longo do ano passado e apareceu esse desafio hoje aí para a gente estar tocando. Eu sou da UFABC, faço matemática e é isso, gente. Melo, quer se apresentar? Vamos aproveitar já o momento, né? Eu sou João Vitor, mais conhecido como Melo, né? Eu também faço parte do grupo de interesses, eu tô lá desde o começo do grupo de finanças. E, bom, eu faço engenharia civil hoje na Poli, e eu trabalho com assessoria e consultoria financeira para empresas, né? Com foco mais em fusões e aquisições. E, bom, agora a Mai vai falar um pouquinho com vocês e já eu volto. Galera, vamos lá. Aproveitando a apresentação, vou contar um pouco para vocês. Apesar de eu estar no grupo de interesse de mercado financeiro, eu não sou da área que nem o João. Eu trabalho com educação. E então, para mim, essa busca de conhecimento não foi para trabalhar de fato no mercado, foi para ter um controle das minhas finanças, saber o que fazer com o meu dinheiro e sair de N problemas que eu tinha e que precisavam ser solucionados e, querendo ou não, eram coisas financeiras. Então, foi por isso que eu entrei no grupo de interesse, para querer aprender mais. Vamos lá, galera. Se vocês forem tendo dúvida, vão colocando no chat, que o pessoal vai sinalizando para mim, e aí eu vou falando, beleza? Bom, a primeira pergunta é uma das mais importantes. Por que vocês estão aqui? Você tem controle do seu dinheiro de fato? O que é ter esse controle? Ter um controle do seu dinheiro é você receber X e no final do mês você saber para onde foi, o que eu fiz com isso, os objetivos que eu tinha para fazer financeiramente, eu alcancei, ou você não tem controle e você é um servo do dinheiro. Então, você passa o mês inteiro esperando chegar o dia de pagamento para você se livrar de coisas que estavam pendentes. Então, eu acabo ficando dependente do dinheiro e não fazendo o dinheiro trabalhar para mim, eu sendo o senhor do dinheiro, no caso. Então, isso é uma das primeiras perguntas que você tem que fazer. Você tem controle? Porque se você sentar e falar, eu não tenho, a gente precisa começar a pensar a nossa saúde financeira de novo. Outra pergunta muito importante. Você sabe para onde o seu dinheiro foi no final do mês? Então, se no início do mês eu recebi X, no final do mês eu não sei onde esse dinheiro está. Eu tinha planos de fazer uma compra, tinha planos de fazer uma viagem e não tem dinheiro. A minha conta está vazia, desapareceu. Se você não sabe onde seu dinheiro foi no fim do mês, você precisa controlar ele. Você precisa estudar qual é o fluxo que o seu dinheiro tá tendo. O que está acontecendo quando você recebe, para onde ele foi, para quem eu entreguei, que conta eu paguei, o quanto rendeu o meu dinheiro. Eu consegui fazer tudo o que eu queria no mês? Se eu não conseguir, eu não sei para onde foi. Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa aprender a fazer é controlar o dinheiro e saber aonde eu estou colocando ele, em que ações eu estou empregando esse dinheiro ao longo do meu mês. Eu trouxe aqui um exemplo de uma possível receita de um jovem semente, um cenário de jovem semente, primeiro ano da faculdade,
acabei de me mudar para vir cursar a faculdade numa cidade diferente, não consigo trabalhar porque estou ferrado, preciso estudar o dia inteiro. Então, tô na correria nesse sentido. Os primeiros passos que a gente pode fazer para controlar o nosso dinheiro, saber para onde ele foi e de onde ele vem, é colocar isso numa tabela de controle. Então, eu coloquei essa aqui de exemplo para vocês. Se estiver pequenininho, me dá um toque que eu tento dar um zoom aqui. O que eu coloquei é um retrato mensal do fluxo do dinheiro que eu tive. Se você sente que não tem nenhum controle, não sabe de onde veio, de onde foi, eu indico muito vocês fazerem um controle diário, por um mês, pelo menos que seja, antes de você fazer um mensal. Então, durante um mês, você anotar quais são os seus gastos diários, porque no final você consegue ter uma foto do dia a dia, quanto você gastou, a quantidade de dinheiro que eu gastei comprando café na cafeteria da faculdade. Então, se realmente está numa situação muito crítica, indico bastante fazer um retrato do dia. Mas, se não, o primeiro passo é começar vendo uma foto do seu mês. Então, eu coloquei aqui um exemplo de um possível jovem semente. Então, receberia uma bolsa do instituto, mais uma bolsa permanente da faculdade. Vamos dizer que a sua receita, o que você recebeu líquido no mês, é isso. Então, você tem R$800 para gastar e se virar nos 30 naquele mês. Lá nos seus gastos, vão ter, então, duas divisões. As despesas essenciais, que eu realmente não consigo ficar um mês sem ter elas, e as despesas não essenciais, que são gastos extras que eu vou fazendo, que geralmente é onde o seu dinheiro se perde no caminho. Então, no caso, despesas essenciais, supus um aluguel 350, estou ali dividindo um quarto, daria, e a soma está errada, tudo bem. Daria 900, mas vamos fingir que ali tem o 900 sem problema. Erros técnicos. Beleza. Então, aluguel e alimentação são coisas essenciais. Então, são coisas que sempre vão estar separadinhos ali, que não posso passar o mês sem. Não interessa que conta que dívida eu for assumir. Se eu não tiver dinheiro suficiente para isso, eu tenho um problema. Então, mais algumas contas, enfim. Tudo que eu considero essencial. Então, essencial é tudo que eu não consigo passar um mês sem. Eu não consigo ficar sem comer, não consigo ficar sem ter onde morar, não consigo não pagar a internet, porque senão eu vou ter um problema X na faculdade. Vem para esse pedaço do seu controle. Despesas não essenciais. É todo o resto que você foi adquirindo ao longo do mês. Seja uma alimentação extra, a mensalidade do cartão, parcelei alguma coisa N vezes, a Netflix, um delivery, um Uber para ir em algum lugar. Eu não coloquei transporte em despesa essencial, porque eu supus que tinha um aluguel, então você estaria perto da faculdade. Mas se no seu caso não, estou longe da faculdade, transporte é um negócio que eu preciso para ir trabalhar, seja lá o que for, vai a linha essencial. Tá, agora eu vi uma foto de onde foi o dinheiro no meu mês. Então, quanto eu recebi lá no início, quanto eu gastei até o final do mês? Imagina que o total foi 800 mesmo, que não teve um erro de soma ali, mas tudo bem. Uma coisa muito comum de acontecer quando a gente começa a lidar com dinheiro é estar com o retrato do seu mês zerado no final. Então, não sobrou dinheiro. Se eu não receber de algum lugar para o mês que vem, eu não tenho como sobreviver. Não tenho quantia nenhuma para manter as minhas despesas essenciais. Aí já começa a morar o primeiro dos erros da falta de controle. É importante sempre terminar o mês no verde. Não é terminar o mês não devendo nada. Eu tenho R$0, mas eu também não devo para ninguém. É terminar o mês com alguma quantia extra. Então, não ache que porque eu consegui pagar tudo, com tudo que eu recebi, eu paguei tudo que eu devia, que tá tranquilo. Não, não tá. E se uma emergência acontece no meio do caminho? Por isso que entra um pouco do conceito aqui de reserva de emergência. O que seria, então, uma reserva de emergência para ter um controle mínimo aí dos seus gastos? Reserva de emergência é um valor que o que eu gasto de despesa essencial. Por quê? Porque se é o essencial para eu sobreviver e acontece uma emergência, então
eu tenho esse valor separado para sobreviver ali. Então, a despesa essencial no meu cenário aqui, R$ 580. Qual é o ideal de reserva de emergência para se ter? O que eu sigo hoje é sempre tentar ter 12 meses de reserva de emergência. Então, eu sei quais são os meus gastos mensais. Eu sei que eu gasto todo mês R$ 400, que eu não posso ficar sem. Então, para sobreviver, são R$ 400. Então, eu passo um período de tempo juntando dinheiro para ter uma reserva 12 vezes esse valor. 12, é um número muito alto. Estou muito no início da minha vida, realmente não tenho de onde tirar, não sobra dinheiro suficiente para eu juntar essa quantia rápida. Corta pela metade, tenta ter 6 ou 3 meses de emergência. Mas, no mínimo, gente, no mínimo, pelo menos um mês de reserva de emergência. Então, nesse nosso cenário aqui, pelo menos R$ 580 você teria que ter guardado para qualquer emergência que surgisse. E, novamente, como eu falei, o ideal não é você terminar o seu mês zerado, é você terminar o seu mês com algum acréscimo de dinheiro. Certo, mas eu tô todo afogado, tenho muita conta para pagar, não tenho de onde tirar dinheiro, não tá sobrando dinheiro. Então, qual é o caminho que a gente tem que seguir agora? A gente tem que fazer sobrar dinheiro. Primeiro passo, então, para se ter um controle financeiro, é você saber onde o seu dinheiro foi. Coloquei tudo numa planilha, vi o meu retrato mensal, se for necessário, eu vejo o meu retrato diário, sei para onde o meu dinheiro está indo, sei para onde ele está escorrendo. Então, o passo agora é cortar o que eu não preciso. Então, geralmente a gente vai tirando das despesas não essenciais. É de lá que eu vou tirando aos poucos para ir direcionando para minha reserva ou para dinheiro excedente. Propõe aqui um jogo rápido, gente. Vou precisar de uma pessoa para me ajudar a preencher aqui. Quero preencher um cenário de um mês de alguém aqui. Alguém se sente confortável de abrir valores ou pode ser, supor para mim, chutar alguns valores para mim, para a gente preencher aqui junto uma vez? Preciso de um voluntário. Se você não se sentir confortável para falar os seus valores reais, pode ir supondo comigo aqui, só para a gente preencher junto. Quem falou aqui, que eu não sei? Thaís falou primeiro, gente. Vamos lá, Thaís. Você pode ligar o microfone para falar comigo? Beleza. Boa, Thaís. E aí? Thaís, tudo ótimo. Conta para mim, então. Você quer... Se apresenta primeiro aí pro pessoal. Oi, gente. Eu sou a Thaís, eu sou da UFABC também. Faço neurociência e eu não sei o que mais eu deveria falar para me apresentar, mas é isso. Beleza. Thaís, você vai falar... Pode falar, se você quiser falar o seu real, fala o real. Se você quiser supor um comigo, pode supor. Mas vamos me ajudando a preencher isso daqui. Então, primeiro... Beleza. Não sei, eu coloquei bolsa do Instituto aqui porque era um cenário de jovem semente, mas podia ser qualquer outra coisa aqui. Então, da onde vem a sua receita? Das bolsas da faculdade, ultimamente. Bolsa da faculdade. Tá, e qual o valor? 700. 700. Na verdade, você 800. só... Beleza. Ótimo. Você pega dinheiro de qualquer outra fonte fora a bolsa da faculdade? Não tenho pegado, então... Não. Já aconteceu, mas por enquanto eu tô na merda. Você recebe algum valor para alimentação? Não. Beleza. Então, a sua receita mensal é R$ 800. Vamos ver como é que você está se virando, Thaís. Você paga aluguel? Não. Você não paga aluguel, sucesso. Não, alimentação. Minha mãe ajuda nesse caso. Nossa, Boa. Alimentação eu acho que vai... Quanto vai... lembrando, essa alimentação, ela tá listada como despesa essencial. Então, quanto você acha que você gasta de comida essencial para você sobreviver? Não vai morrer de fome. Tá.
Putz, eu não sou boa nisso, gente, nossa. Tá, vamos considerar que seja um mês de RU. Quanto dá um mês de RU? Um mês de RU, você é da UFABC, né? Aham. O UFABC tá R$5, É, 240 reais, então. certo, então aí você acrescenta o resto do tempo, então dá uns R$300. Lembrando. Ah, tá certo, R$300. Porque tem mercado, não é só E, RU. beleza, não é só de RU que a gente vive, tranquilo. Aham. Então tá, alimentação. Contas, você paga alguma conta? Pago. A gente dá R$50 e forma uma caixinha em casa para pagar as contas. Beleza. Ótimo. Tem algum outro gasto que você considera essencial, que você não consegue terminar o mês sem fazer? As tarifas do banco. As tarifas do Transporte, banco. talvez. Não, tava morando perto da faculdade antes da quarentena, então tava tranquilo. Boa. Então, As benditas tarifas do banco, uma coisa que a gente não passa um mês sem pagar. entendi. É um ponto aí. Quanto? Olha, dá R$20. R$20. Beleza. Ok. E agora, é aqui que a gente morre. E as despesas não essenciais? Para onde vai o seu dinheiro durante o mês que você não sabe para onde foi? Eu compro livro. Você compra livro. Vamos Peraí, ver, vamos na ordem aqui. Quanto você acha que vai de alimentação extra? Deixa eu dar uma olhada do que eu fiz aqui em março. Vamos ver. Nossa, foi praticamente tudo em alimentação extra. Brincando aí uns R$200. De alimentação extra. Uhum. Ok. Cartão de crédito, e aí? Ai, melhorou. Você Esse tem? mês eu saí da dívida do cartão de crédito. Mas chuta aqui um valor, então, que iria no seu último mês no cartão de crédito. No meu último mês. Desse mês foi R$50. Ótimo. Netflix tem? Não. Aqui entre os livros que você falou, né? Pois é. Quanto vem aqui? Bom, esse mês foi só 15, só comprei um livro. Yeah! Beleza. Delivery, Uber, alguma outra coisa que você gasta e não é essencial? Não, ultimamente não. Antes gastava bastante Uber. Não deveria, mas... Beleza. Quanto você costumava gastar de Uber? Deixa eu dar uma olhada aqui. Pelo menos uns R$20 aí. Beleza. Eu gasto muito, Mas gente. Eu me sinto envergonhada já. mais nada? Acho que não. Beleza. Tem, Então, sei lá, tipo, remédios e tal. Certo. Quer colocar um valor aqui de outros? Põe em 30. O remédio tá mais presencial, né? É. Verdade, você tem um bom ponto. Não tinha parado pra pensar Beleza. nisso. Vou colocar aqui junto com contas. Deixar aqui em 80, Boa. então. Beleza. Então, ó, o seu retrato mensal tá que você recebeu ali os R$800. A sua despesa essencial gira em torno de 400. E no mês você tá gastando 685. Então, você já não tá num nível crítico, porque você conseguiu deixar o seu mês sem estar zerado e nem negativo. Então, sobrou o dinheiro do que você recebeu. Já é um ponto extremamente positivo que você conseguiu alcançar. Mas, se a gente quiser aqui se preparar para qualquer eventualidade, o ideal é você trabalhar com a reserva de emergência. Hoje, você diria que quantos meses para você seria essencial para você ter de reserva de emergência? Lembrando que a reserva de emergência é X meses vezes a sua despesa essencial, nesse cenário que eu estou passando para vocês. E eu acho que o suficiente seria tanto para terminar o ano, talvez. Para terminar 12 meses. A gente está em abril, então talvez para terminar o ano seria o suficiente, não?
Não sei. Tá, vamos colocar 8. Lembrando, gente, o ideal é 12 meses. Dependendo de em que estágio você tá na sua vida, isso fica um pouco. A gente flexibiliza um pouco mais individualmente, né? Então, se a sua despesa essencial é 400 e você considera que a sua reserva de emergência tem ali que ser 8 meses, caso eu perca a bolsa, aconteça algum problema, reprovei e perdi a minha bolsa, minha mãe só consegue me ajudar com a metade. Então, o ideal é a gente trabalhar com esse conceito. Então, a sua reserva de emergência, idealmente, tinha que ser, então, R$3.200. Então, ali, guardado, para você ter como segurança, R$3.200. Então, assim, sobrou dinheiro no final do seu mês. R$115. Você tenha consciência de que parte desse valor você vai encaminhando para sua reserva de emergência para futuras desavenças que venham a acontecer, futuros problemas que aconteçam aí na vida, gente. Se vocês quiserem, depois eu deixo essa planilhinha com vocês, mas é uma coisa muito flexível. Você vai colocando as linhas aqui conforme as suas contas. O importante é, algumas vezes, ou sempre, se você for disciplinado o suficiente, você ter esse retrato do seu mês, para saber onde entrou e por onde saiu. Porque é muito fácil você todo dia ir na cafeteria e comprar um café de R$5. No final do mês, foi uma puta grana em cafezinho durante todo o dia. E às vezes não é que você gastou errado, é que você não está com a consciência de que você está gastando. Então, esse retrato é para você tomar consciência do caminho que seu dinheiro está levando. Ok. Então, tem algumas ferramentas que podem te ajudar a ter... Opa, uma pergunta? Agora. Beleza. Eu não me dou bem com tabela, não consigo, não tenho essa disciplina, preciso de uma ajuda um pouco mais visual, alguma coisa mais visual, então a gente parte para as ferramentas. O que tem por aí na Play Store, na Apple Store, é ferramenta para te ajudar nisso. Tem a Organize, que é um aplicativo de gastos, ele tem um visual bem limpo, é fácil de ser utilizado, você consegue adicionar ganhos e gastos, como se fosse as linhazinhas da própria planilha, você vai adicionando lá bonitinho, tudo manualmente, então você tem que ter a disciplina de entrar e colocando lá manualmente seus gastos, mas te ajuda, como eu falei, a controlar de onde vem e para onde vai o seu dinheiro. Tem recursos como gráfico para ajudar. Eu não sei falar esse nome, mas tem esse aí, que ele já te ajuda a trazer um controle de cartão de crédito, tem uns gráficos mais dinâmicos e interativos, você consegue colocar algumas metas de orçamento nele, tem versão para tudo quanto é celular. O problema dele é que ele tem a versão paga e a gratuita. Então, aí, dependendo de que funcionalidade você quiser, você tem que pagar um valorzinho por ele, mas a gratuita serve sem problema nenhum. E ele também é um aplicativo bem bonitinho, bem clean de usar. Esse meu dinheiro, ele é um pouco menos conhecido. Até onde eu tinha visto, ele ainda estava funcionando só em site, só na web, mas eu acho que já tem um app agora. Ele é interessante que ele te ajuda a importar extrato bancário, extrato de cartão de crédito. Então, nem todas as suas contas você precisa ir colocando uma por uma, que nem no primeiro que eu falei. Ele já consegue puxar algumas coisas para você e te ajuda a categorizar um pouco os seus gastos também. E o Guia Bolso, que além de fazer tudo isso que os anteriores falam, ele ainda te dá algumas dicas. Então, sei lá, todo dia ele te manda uma notificação. Oi, você quer ver uma dica de como cuidar melhor do seu dinheiro? Ele te manda, te ajuda a melhorar a relação com o dinheiro. E ele também se conecta aos dados das suas contas bancárias. Ele ajuda a organizar os extratos tudo num lugar só, bem rapidinho. Então, você também não precisa ficar anotando um por um. E nem ficar fazendo as contas. E ele tem uma inteligência muito legal, que ele já meio que classifica as suas despesas. Ele vê, essa fatura do cartão de crédito foi de um restaurante, então isso é um gasto de alimentação. Essa fatura foi de um Uber, então isso é um gasto de transporte. Então ele tem uma inteligência de ir te ajudando nesse sentido. Qualquer um desses aqui te ajuda a se organizar. Então ele te ajuda a ver um retrato do seu mês. Tranquilo. Vi o retrato do meu mês, não tá legal,
não está sobrando dinheiro. E agora? O que eu posso fazer para ajudar a sobrar mais dinheiro? É 2 caminhos. Ou você ganha mais, ou você usa mais conscientemente o seu dinheiro. Então, supondo que a gente está ali ainda no primeiro, segundo ano da faculdade, terceiro ano, não consegue fazer um estágio, está completamente concentrado nos estudos, não consigo ganhar mais nesse cenário. Então, como é que eu vou fazer sobrar dinheiro? Eu vou comprar mais conscientemente. Como é que eu vou comprar? Então, aqui é uma metodologia que eu uso. Não tenho estudos para ficar falando dela, mas eu uso. Eu, pessoalmente, acho que funciona muito, então quero contar para vocês. Chama QP2A. E, em geral, existem 2 motivos para você fazer uma compra. Desejo. Então, quando eu quero fazer uma compra por desejo, o que a metodologia me pede para fazer? Ela me pede para me auto-perguntar algumas coisas. Para perguntar, eu tenho um desejo muito grande de comprar um relógio. Eu quero esse relógio? Eu posso comprar esse relógio? E eu quero comprar esse relógio agora? Tem que ser agora? Aí eu vou entender as minhas perguntas. Eu quero? Sim. Eu acho que eu posso sim. E eu quero agora. Ok. Então, inicialmente você tem esse retrato. Outro motivo de fazer uma compra é por necessidade. Então, por necessidade, não é que eu quero. Eu pergunto se eu preciso. Eu preciso, eu tô doente, eu preciso desse remédio. Não é um desejo. Se eu não tomar esse remédio, eu vou morrer. Então, ele é uma compra por necessidade. Então, a pergunta é: eu preciso? Eu posso? Tem que ser agora? Beleza. Preciso, posso, tem que ser agora. Até aqui, as 2 coisas são iguais. Então, eu só faço a compra quando todas elas estiverem com resposta sim. O que muda entre elas? O valor da coisa que eu quero comprar. É caro. Quando eu estou num cenário de desejo, uma compra por desejo, mesmo que as 3 perguntas anteriores, quero, posso agora, sejam sim, se for uma coisa que tiver cara, se for uma coisa que estiver cara, eu não vou comprar. Se ela não for cara, eu vou comprar. Então, qual é o único cenário seguindo essa metodologia onde eu vou fazer uma compra? Quando eu quero, quando eu posso, quando eu quero que seja agora e quando não tá caro. Se qualquer outra resposta aqui tiver diferente ou até mesmo você tiver em dúvida, não compre, porque não está consciente. Já na necessidade, não me interessa se tá caro ou se não tá. Por quê? Porque eu preciso e eu preciso agora. Se você tem o preciso e se você tem o agora, mesmo que esteja caro, você faz a compra, mas consciente do valor, tá caro, mas eu preciso. Como é uma necessidade, então eu faço. Beleza? Esse é um jeito de você fazer a compra um pouco mais consciente, seguindo essa sequência de quero, posso agora, preciso, posso agora, e a pergunta-chave, que geralmente é o que define bastante, é o caro. Por isso que sempre que você vai fazer uma compra em algum lugar, é interessante você prestar muita atenção no agora. Porque quando você está na frente de um vendedor, o cara vai te vender um negócio como se fosse a oitava maravilha do mundo. Então, você vai se sentir tentado a comprar. O que você precisa fazer? Se distancia, bebe água e passa a noite. Depois que você dormir, se você ainda tiver com a vontade enorme daquele negócio, você puder comprar aquele negócio, ele não tiver mirabolante de caro, aí eu faço a minha compra. Mas, em geral, quando é uma compra só por desejo, que você foi comprado ali no momento, depois de uma noite de sono, aquele desejo some. É muito comum você querer muito o negócio. Nossa, eu quero muito tal celular. Você começa a ver o celular em todo lugar. Depois que você compra, perde um pouco a graça. Beleza, vamos fazer uma brincadeira aqui então.
Vão colocando nos comentários. Ninguém precisa ligar o microfone, mas vocês podem ir me respondendo nos comentários. Vou colocar aqui um caso e aí vocês respondem usando o QP2A para mim, se vocês vão comprar ou não. Como fazer uma compra mais consciente na Black Friday? Então, no caso, um celular, que é claro que a indústria tá ganhando em cima da Black Friday. Então, normalmente ali eu fui fazer uma pesquisa, descobri que 2 meses antes da Black Friday estava custando R$ 1.499 e na Black Friday está R$ 1.599. Gente, muito comum isso. Uma outra dica que eu aproveitando aqui para falar para vocês, quem usa Samsung, tem celular Samsung, todo produto da Samsung ele é lançado super faturado. Então, geralmente, os 3 primeiros meses de lançamento de um produto da Samsung, o produto está valendo muito mais do que o real preço dele, o real valor dele. Então, sempre indico vocês esperarem pelo menos 3 meses para comprar qualquer produto de lançamento da Samsung. Isso, várias marcas têm um gráfico diferente quanto a isso. Quanto tempo depois o valor desce e fica aceitável. Sugiro muito vocês pesquisarem isso antes de qualquer compra mais alta. Então, nesse cenário, Black Friday, o preço está valendo R$ 1.599. Vou usar o QP2A para saber se eu vou comprar. Então, existem 2 motivos para a compra: desejo, necessidade. Você pode responder aí para você qual você acha que encaixa, se você classifica essa compra como desejo ou necessidade. Eu acho aqui que seria desejo. Então, estou com desejo de comprar esse celular. Quais são as perguntas? Quero? Posso? Agora? E o caro, que não apareceu aqui. Mas respondam aí para mim. Quais seriam as respostas de vocês para esses 3 pontos? Para esses 4 pontos? Quero, posso, agora e caro. Beleza. Suponha que eu quero muito esse celular. Eu posso comprar esse celular. Precisa ser agora? Para mim, eu acho que não precisa ser agora, porque eu já sabia que 1 mês atrás ele estava mais barato, eu já estou com um celular aqui antigo meu, não preciso de um celular agora. Tá caro? Tá caro pra caramba. Então, eu não vou fazer essa compra pensando na metodologia do QP2A. Ok? Sem celular pra gente. Tenta no ano que vem. Ficou alguma dúvida aqui sobre o QP2A? Ok. Beleza. Já vi o retrato do meu mês. Sei de onde meu dinheiro vem, para onde ele foi, o que eu fiz com ele. Já sei quando eu vou fazer uma compra consciente. Tá sobrando dinheiro. Começou a sobrar dinheiro. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu posso começar a definir metas para minha vida. Eu quero comprar um celular, eu preciso juntar para comprar um celular, quero fazer uma viagem, quero fazer um intercâmbio, quero fazer X coisas. Tem algumas ferramentas que te ajudam a definir e cumprir metas. Tem o aplicativo 52 semanas. Então, nele, você coloca uma meta. Eu quero a meta de fazer um intercâmbio em 1 ano e eu quero R$ 8.000. Então, a sua meta é em 1 ano juntar R$ 8.000. Ele vai fazer uma conta bonitinha para você e te dizer quanto você tem que gastar por semana para você ter os R$ 8.000 no fim do mês. E aí tem as notificações, ele fica te lembrando, te ajuda a gerenciar essa meta. A mesma coisa com esse outro aplicativo aqui, você também consegue criar metas nele, quanto você vai guardar por mês para fazer aquilo. Esse aqui você ainda consegue personalizar mais, consegue colocar imagem, mudar um pouco as notificações, para que te lembre de sempre guardar esse dinheiro para seja qual meta você queira cumprir. Mas e aí? Sobrou o dinheiro? Controlei os meus gastos, sei de onde meu dinheiro vem, para onde ele vai. Tenho uma reserva de emergência legal, qualquer coisa que acontecer, vai ter dinheiro para eu me manter ali por 6, 8 meses, eu consigo me manter. Está começando a sobrar dinheiro, estou pensando em algumas metas que eu quero fazer. E agora? Agora é com você, Melo.
Beleza. Bom, então agora que a gente tem aí uma reserva de segurança, né, e pode começar a pensar o que fazer, pode passar para mim, por favor. Então aí agora o que você deve procurar fazer é fazer o seu dinheiro trabalhar por você. Você precisa procurar uma renda passiva, ou seja, uma renda que não depende do seu trabalho. Você deixa o dinheiro lá e ele vai estar trazendo rendimento para você com o tempo. E aí temos aí o que o pessoal gosta de chamar o milagre dos juros compostos, que é como ao longo do tempo esse dinheiro consegue magicamente se multiplicar de um jeito incrível, assim. Então, pode passar aí. Então, antes, uma coisa que é bem importante de se entender é o seguinte: no ano de 2000, vocês podem ver aí o que o dinheiro de vocês conseguia comprar. Por exemplo, 50 centavos, você conseguia comprar uma latinha de Guaraná. A gasolina custava 1,11 o litro. Então, por que isso acontece? Por que é tão diferente hoje? O dinheiro, ele perde valor com o tempo. É um fenômeno que se chama inflação. Então, bons tempos, né? Pode passar para mim, por favor, Maio. Então, aí, esses são dois termos que vocês devem ter visto muito por aí na TV ultimamente, inclusive, que está no noticiário toda hora ultimamente, porque a taxa de juros não para de mudar e o pessoal vive falando disso. Mas o que são essas duas coisas, a taxa de juros e a taxa de inflação? A taxa de inflação nada mais é do que esse aumento geral nos preços no país. Então, ao longo do tempo, existe essa tendência que ela pode, em um curto prazo, se inverter, o dinheiro pode aumentar de valor por um curto tempo, mas a tendência é que ele vá perdendo valor ao longo do tempo. Então, que os preços vão subindo. Então, isso pode ser provocado por diversos motivos, eles estão relacionados à oferta e demanda. Por exemplo, quando ocorre... Mike, pode silenciar. Não, é o microfone, pode voltar lá. Então, por exemplo, quando o governo imprime mais dinheiro, tem mais dinheiro em circulação, acaba tendo... as coisas acabam aumentando o preço porque tem uma oferta maior de dinheiro. Ou quando a produção da indústria, dos produtos, ela cai. Então, você acaba tendo uma oferta menor de produtos. Então, as pessoas procuram mais eles e o preço sobe. Então, tem vários motivos que podem levar isso a acontecer. Mas o resultado final é que o dinheiro vai perdendo valor. E a taxa de juros, em contrapartida, é algo que é também chamada de Selic, é algo que é definido por um órgão do Banco Central, chamado Copom, né? Então, a taxa de juros, ela serve no Brasil como uma forma de se conter a inflação. Então, quando você tem uma inflação subindo de forma descontrolada, a taxa de juros ela é colocada mais alta. E o que ela representa? Ela representa o quanto de juros o governo paga para pegar dinheiro emprestado, tanto de pessoas quanto de instituições. Você consegue fazer isso comprando títulos do governo, que eu vou falar um pouco mais para frente. Mas, então, o governo usa essa ferramenta como forma de controlar essa inflação. Passa para mim, Mike, por favor. Então, aí essa comparação, né, dessas duas taxas para mostrar justamente como elas se acompanham, né? A taxa Selic, que é a taxa de juros, e o IPCA, que nada mais é do que uma medida da inflação. Então, vocês percebem que ao longo dos anos elas sobem e descem de forma muito parecida. E aí uma coisa interessante, né? Se você pegasse em 2000, que foi quando eu mostrei ali aqueles preços, e tivesse R$1.000, quanto você precisaria ter hoje em dinheiro para você ter o mesmo poder de compra que você tinha com R$1.000 naquela época? Então, esse valor seria R$4.300. Então, justamente o impacto dos juros compostos, né, que eu vou falar um pouco mais ali para frente, como esse valor vai se perdendo muito rápido. Mas, em contrapartida, o CDI, que é uma taxa bem parecida com os juros, com a taxa de juros que o governo impõe, a taxa Selic, se você tivesse esses R$1.000 investidos rendendo a taxa do CDI, nesse mesmo período você teria R$11.300.
Então, para vocês verem como uma pequena diferença de percentual ali, ela dá uma diferença muito grande em valor final. Então, pode passar para mim, por favor. E aí a pergunta, quando que eu devo investir? E aí tem essa brincadeira, né, esses dois exemplos. Aí vamos supor que a Maria, ela investe R$2.000 por ano, entre os 19 e 26 anos dela, assim, então por 8 anos, com rendimento de 10% ao ano. E aí, em contrapartida, o João, ele não investe nesse período, mas dos 26 aos 65 anos dele, ou seja, ao longo de 40 anos, ele vai estar colocando R$2.000 ao mês e rendendo o mesmo tanto, 10% ao ano. Então, bom, depois dos 26 anos, a Maria, ela deixa de investir, né? Ela só deixa o dinheiro lá, continua rendendo, mas ela não está colocando novo dinheiro. Então, quem que ao final desse período, ao final de 65 anos, vai ter mais dinheiro? Pode passar, mãe. E aí, surpreendentemente, a Maria, ela vai ter mais dinheiro do que o João, mesmo ela tendo investido por um período 5 vezes menor, tendo aportado dinheiro, né, por um período 5 vezes menor. Por quê? Porque esse dinheiro foi se multiplicando ao longo de cada ano, e quando o João começou a investir, o dinheiro da Maria já estava crescendo, já era uma bola de neve, já estava crescendo a um ritmo bem grande. Então, pode passar, por favor. Essa é uma analogia que o pessoal de finanças faz muito, né? Justamente o efeito bola de neve, que eles chamam o milagre dos juros compostos. Que você pode começar com pouca coisa, você pode começar com um valor pequeno, que ao longo do período ele vai se multiplicando muito, muito, muito. Então, e a fórmula é essa aí, para quem não conhece, sim, existe o juros simples e os juros compostos. O que acontece é que o juros simples, ele é muito, muito pouco usado. Toda vez que você for pagar juros em cima de alguma coisa, ou receber juros em cima de algum investimento, geralmente ele vai ser em cima de juros compostos mesmo. Então, a diferença seria, o juros simples vamos supor, você começa ali com R$1.000, e tem uma taxa de juros de 10% em cima disso. Então, no primeiro ano, você vai estar recebendo R$100, no segundo ano mais 100, depois mais 100, é sempre em cima desses R$1.000. Agora, os juros compostos, não, é cumulativo. Então, vamos supor, você tem lá R$1.000, e aí você tem no primeiro ano um juros de 10%. Ao final desse primeiro ano, você vai ter 1.100. Mas depois, no segundo ano, esses 10% vão ser em cima dos 1.100. Então, você vai ter 1.210. Então, acredito que seja isso. Então, isso vai acumulando. E acontece esse efeito justamente da bola de neve. Pode passar, por favor. Então, isso aí é um site, existem vários desses, mas que você consegue brincar e fazer a simulação que você quiser. Mas existem diversos sites, corretoras que fazem isso também, para você justamente ver os efeitos disso. Então, você ali, por exemplo, na parte de capital inicial, quanto você começa investindo? Você coloca R$1.000 num primeiro momento, vamos supor, mas você pode colocar o valor que quiser aí para testar, e tem um rendimento mensal de 0,5% ao mês, que dá 6,2% ao ano. Que, assim, hoje em dia, é um valor mais ou menos, assim, geralmente, a maioria das coisas vai ter um investimento parecido com isso. Mas alguns anos atrás, a taxa de juros, que é o investimento mais seguro que se pode ter, ela chegou a ter 13%, 14% ao ano. Então, dependendo do período, você consegue ter um rendimento mais fácil, bem maior. Então, e aí o aporte mensal. Quanto dinheiro você vai colocar a todo mês aí? Então, aí eu coloquei 200 só para simular também, você pode colocar 50, pode colocar 100, 300, que seja. E o total de meses. E aí você consegue ver ali, em azul, o quanto o seu dinheiro rendeu, o seu dinheiro somado com o rendimento dele, e ali embaixo, em verdinho, quanto seria só o seu dinheiro somado, só os seus aportes mensais e o seu capital inicial. Então, quanto maior o prazo, maior vai ser essa diferença. E também quanto maior é o rendimento, claro. Eu posso disponibilizar, assim, eu posso mandar aqui no chat já, inclusive, mas tem vários. Se você escrever no Google
calculadora de renda fixa ou simulador de renda fixa, vão aparecer dezenas, mas eu mando aqui. Pode passar, mãe. E aí, a grande pergunta, onde é que eu devo investir? Existem inúmeras opções de investimento por aí. O que vai depender onde você deve ou não investir vai ser dos seus objetivos e do seu perfil. Se você é uma pessoa que está disposta a tomar mais riscos para ter um ganho maior, potencialmente, né? E se o seu objetivo é algo de mais longo prazo, mais curto prazo, o seu objetivo é justamente ter um rendimento maior agora, ter a chance de ter um rendimento maior, ou se é preparar um pé de meia para sua aposentadoria daqui 40 anos. Então, essas coisas vão mexer em como você vai fazer seus investimentos. Se você é uma pessoa que ela não gosta de tomar riscos e que pretende ter ali daqui 40 anos um dinheiro garantido para sua aposentadoria, você vai procurar ali investimentos de risco mais baixo, mas que dão um retorno menor. Então, coisas de renda fixa, tesouro do governo, que eu já vou falar logo em sequência. Agora, se você é um cara que gosta mais de riscos e está mais disposto a tomar riscos e está mais interessado em observar um retorno maior, então você pode procurar renda variável, por exemplo, ações, fundos de ações. Então, isso vai variar bastante do seu perfil. E aí, o que acontece? Uma coisa muito importante para você poder maximizar aí a eficiência do que você está... por exemplo, vamos supor assim, quando você investe, é justamente o risco de perder dinheiro. Você investindo num título do governo, numa dívida do governo, que é o tesouro direto que eu falei lá em cima, o seu risco é quase nenhum, é o risco mais baixo que tem aqui no Brasil, ou na poupança. Mas também é um retorno muito baixo. Agora, se você investir em uma ação, você tem um risco mais alto, ainda mais dependendo da ação, de ação para ação esse risco vai variar, mas você tem o potencial de ganhar muito mais dinheiro. Por exemplo, ano passado tiveram muitas pessoas que fizeram 30 e poucos % no ano, até mais, porque investiram em ações de alto risco, mas que tiveram um grande crescimento, porque a economia estava prometendo um bom desenvolvimento, né? Mas aí, em contrapartida, no começo do ano agora, teve a questão... Agora, na verdade, no mês passado, teve a questão do coronavírus, e esses investimentos caíram muito, muito, muito. Então, você pode perceber que o risco ele é grande, que se você colocasse isso, por exemplo, na poupança, na renda fixa, você provavelmente não ia ter tido essa perda, mas também você não teria a chance de ter tido o ganho que você teve antes, entendeu? Então, existe esse equilíbrio. Então, uma forma de se equilibrar isso melhor é diversificando seus investimentos. Então, você pode colocar parte do dinheiro em renda fixa ou em outros ativos, em outros investimentos de baixo risco, e parte do seu dinheiro, um pouco menor, ou muito menor, dependendo do seu perfil, em investimentos que tenham um risco mais alto, mas que possam dar um retorno maior. E o que isso vai fazer é que você garante que você vai ter algum retorno ao longo do tempo, mas que você também tem uma chance de ganhar um dinheiro um pouco maior do que só deixasse na poupança, por exemplo. Então, pode passar o Mai, por favor. Então, aí é só alguns exemplos de formas de... Exatamente, o Gusto está dizendo aí, que eu citei antes a inflação, né? A inflação é justamente a perda de valor do seu dinheiro. Se o seu dinheiro não está rendendo tanto quanto a inflação, quer dizer que você está perdendo poder de compra. Vamos supor que você investiu R$1.000 e eles renderam 5% num período, mas a inflação foi de 10%, quer dizer que no final você vai ter R$105, só que você precisaria ter R$110 para comprar as mesmas coisas, entende? Então, é importante você ter ali uma base de comparação, né? E o investimento ele só vai fazer sentido quando ele está te dando um retorno real. Então, se você não estiver tendo um retorno maior que a inflação, você não está tendo esse retorno. E aí eu coloquei aí apenas alguns exemplos de possíveis investimentos que estão ali
relacionados com o risco deles, né? Então, ali de renda fixa, temos um risco considerado mais baixo, né? Renda fixa seria um investimento onde você constantemente recebe um determinado valor já pré-determinado, em cima do quanto você investiu. Enquanto a renda variável, ela pode variar completamente ali o seu rendimento, o seu ganho final. Então, ali temos, por exemplo, o Tesouro Direto, que é justamente você emprestar dinheiro para o governo, que é o investimento que eu disse ser um dos mais seguros que nós temos. Debêntures, que é você emprestar dinheiro para empresas, e a previdência privada. E aí o multimercado, que é algo que tem um risco mais intermediário, que é uma mistura de diversas formas de investimento, que é justamente a questão de diversificação, que é para você ter um investimento moderado, mas um risco moderado também. E aí você tem ali investimentos de risco mais alto, que dão essa chance de um grande ganho, mas também dão essa exposição a um risco maior. Então, pode passar para o seguinte. Deixa eu aproveitar aqui e dar um exemplo sobre essa questão do risco. Se hoje, nesse cenário, tinha uma empresa que ela trabalhava com turismo e eu queria investir em ação, que nem ele falou, é uma coisa de renda variável de alto risco. Então, o que é comprar uma ação? É você comprar um pedacinho de uma empresa, vamos dizer assim. E aí eu fui lá e comprei um pedacinho de uma empresa de turismo. E esse pedacinho dela estava valendo R$50. Aí começou toda essa crise, toda essa bagunça. O que aconteceu? A empresa de turismo não tem ninguém fazendo turismo. Então, ela vai ganhar menos dinheiro no ano, ela vai precisar tirar dinheiro de caixa para poder pagar as contas que ela já tem. Então, ela acaba desvalorizando. O que aconteceu? Aquele pedacinho dela que eu comprei valendo R$50, por causa de toda essa crise, hoje está valendo 20. Então, o que aconteceu? Eu perdi o dinheiro, entre aspas, esses R$30 de diferença do valor que eu comprei e por quanto ela vale agora. Isso é um exemplo de risco de investir em ações. Poderia ser diferente se eu tivesse investido numa empresa que faz máscara, uma empresa de farmácia, o pedacinho dela 2 meses atrás valia R$50. Hoje estaria valendo 70. Então eu ganhei em cima disso, por exemplo. Uhum. E desculpa, eu não tinha visto a dúvida da Caroline aqui. Então, o aumento do risco também faz aumentar o investimento inicial? Não necessariamente. Pode ter ali algum lugar, alguma instituição que possa exigir um investimento inicial maior, porque está oferecendo algum produto com risco maior, que é com a intenção de pegar pessoas que não vão pular fora na primeira queda. Assim, isso pode acontecer. Mas não necessariamente você consegue comprar ações, por exemplo, da Petrobras ali por R$9. E você consegue comprar também títulos do Tesouro Direto, ou seja, dívida do governo, por R$30, R$40 também. Então, você pode investir com qualquer montante ali que você vai estar conseguindo estar exposto a qualquer tipo de risco também. E pode passar. Bom, aí é um exemplo justamente do Tesouro Direto, né? Para vocês verem que você consegue ter um investimento barato ali, né? Ali você tem um valor mínimo de R$30, de R$34, 32, e você já vê ali em alguns, por exemplo, ali prefixados, vão ser investimentos que eles vão render a esses juros constantemente ao longo do período dessa dívida. Por exemplo, ali tem o vencimento no primeiro do prefixado, em 2021. Quer dizer que se você comprar esse título, você vai ter um rendimento de 7,89% todo ano até 2021. Eu acho que essa tabela aí era de 2018, eu só peguei um print, mas dá para pegar ela depois tranquilamente. E bom, é isso. E aí tem diferentes títulos que não necessariamente são prefixados, né? Por exemplo, tem o de baixo que é indexado à taxa Selic. Ou seja, a taxa Selic, aquela taxa de juros que sai no jornal toda hora, conforme ela vai variar, essa dívida vai variar também. Então, você compra uma dívida
que tem um rendimento que tem a sua variação correspondente a essa variação da taxa de juros. Então, existem inúmeras opções, e você sempre deve procurar o que faz mais sentido para você, e sempre visar ali também um retorno mínimo para você não estar perdendo dinheiro, né? Toda aquela questão da inflação. E pode passar, mãe. E aí, como você pode investir? Às vezes, como ninguém vê isso, no Brasil, eu acho que é uma informação que é pouquíssimo divulgada para todo mundo. As pessoas podem achar que é difícil você investir, mas na verdade não é. Você pode entrar ali, por exemplo, no Tesouro Direto, esse seria o passo a passo. Você não precisa de mais do que um CPF, uma conta corrente, e fazer um cadastro e provavelmente ter também ali um comprovante de residência, mas é isso. E você pode estar começando a qualquer momento ali. E como a gente falou antes, quanto mais cedo você começa, melhor. Porque a gente mostrou ali o exemplo da Maria e do João, que ao longo prazo, quanto mais cedo você começou, mais seu dinheiro rendeu, né? Então, é bem legal isso. E aí, no próximo slide, pode passar, Mai, como investir em outras coisas, né? Por exemplo, as ações, os fundos, debêntures, essas coisas, você vai fazer através de corretoras, né? Que são empresas ali, instituições que são responsáveis por fazer essa conexão entre você e quem está disponibilizando o investimento, ou seja, quem tem uma ação e quer vender, a empresa que está querendo pegar dinheiro emprestado, esse tipo de coisa. Então, e para fazer uma conta nessas corretoras também é a coisa mais fácil do mundo, gente. Você precisa de uma conta no banco, documento com foto, CPF e algum comprovante de residência ali, e você já consegue fazer uma conta. E aí, você também, assim como você tem que escolher seus investimentos, você tem que escolher a sua corretora, e aí vai variar de cada um. Algumas oferecem mais opções, outras você não paga nenhuma taxa para poder investir em ações, por exemplo, a Clear que está aí, ou o Banco Inter, que além de ser corretora é um banco também, né, que você pode comprar ações sem pagar nenhuma taxa extra. Outras você vai ter uma taxa, mas elas podem ter mais serviços, mais opções, entende? E, bom, e é isso. E aí, pode passar, Mai? Desculpa. Aproveitando aqui só o assunto de taxa, lembrei agora da Thaís, que comentou que paga algumas taxas para o banco. Galera, hoje em dia existe muito banco digital. Muita Nubank, Inter, Neon. São várias formas de você ter conta, cartão de crédito, conta corrente, sem pagar nenhuma taxa. Então, se hoje, por exemplo, você vai abrir uma conta corrente no Itaú, provavelmente você vai pagar uns R$40 lá, para poder ter aquela conta. Se você abre uma conta corrente em um banco digital, você não paga nada. Cartão de crédito é a mesma coisa. Geralmente, nos bancos maiores, você precisa sempre pagar uma quantia mensal para usar o cartão de crédito. Se você pega, por exemplo, o crédito da Nubank, você não tem anuidade. Então, é uma taxa que você não vai pagar. Então, eu sempre indico, antes de você abrir uma conta corrente, antes de você abrir um cartão de crédito, pesquisa as várias opções que você tem e tenta estudar com calma, com carinho, as plataformas digitais, que geralmente é onde não tem essas taxas. Uhum. E em relação a recomendar uma corretora, cara, eu prefiro as de corretagem zero, né? As que você não paga para comprar a ação. Então, a Clear e o Banco Inter, hoje em dia eu uso o Banco Inter, mas não são necessariamente boas, né? Elas podem ter alguns defeitos ali. Por exemplo, a Clear, já vi muita gente reclamando dela travar quando está tentando comprar alguma coisa ali, o aplicativo não colabora. O Banco Inter eu gosto porque também eu uso como conta do banco, que, como a Mai falou, não tem taxa, é um banco completamente digital, mas ele também tem poucas opções, assim, em comparação a XP, por exemplo, que cobra uma taxa para corretagem, mas que tem inúmeras opções. E uma coisa que é importante também é que em cima dos seus rendimentos, você paga imposto de renda, tá?
mas não do Tesouro Direto. Quando você... Quer dizer, não da poupança. Na poupança você não paga imposto de renda, mas você tem um rendimento muito baixo. Assim. Tudo que a gente mencionou aqui depois, você vai estar rendendo mais do que a poupança. Ela chegou a render menos do que a inflação em muitos momentos. Então, isso seria perder dinheiro. Então, é importante você ter ela ali, algum dinheiro que você consiga tirar a qualquer momento, né? Como você consegue na poupança, mas tem que se ter em mente que não é um investimento considerado bom. Só dar uma olhada aqui, que eu vi que algumas pessoas perguntaram algumas coisas. Não. Não eram perguntas. E bom, era isso que eu tinha para dizer em relação a isso. Agora eu tinha umas considerações finais, né? Eu acho importante a gente falar de tudo isso e disseminar. Desculpa, tem uma pergunta? Tem uma pergunta. Desculpa, Thaís. Gente, tem uma pergunta se a Nubank é melhor que a poupança. É um pouco melhor, mas também não é lá grandes coisas, ainda é muito baixo. Eu recomendo, por exemplo, lembra aquele conceito de reserva de emergência, que é um dinheiro que você tem que ter rápido e prático para pegar, porque se é uma emergência, não pode demorar para você resgatar de jeito nenhum. Então, ou você deixa parte na poupança, ou você deixa, por exemplo, na conta da Nubank, que já está rendendo um pouquinho a mais que a poupança e é fácil de você mexer. Então, reserva de emergência, eu acho um ótimo lugar para você deixar ali a conta da Nubank. Sobre contas para a universidade pagar a bolsa. Em geral, as universidades do Brasil, eles usam as contas do Banco do Brasil. Então, quando você for abrir a sua conta lá, para poder sacar a sua bolsa, existe a conta universitária. É uma conta que ela é livre de taxa, você só comprova que você é universitário, você está estudando e essa conta é para você receber uma bolsa, e aí você não paga taxa nenhuma com essa conta universitária. Aí você só toma cuidado com eles tentando te empurrar cartão, tentando te empurrar benefício, fala, não quero nada, só quero a minha conta para receber o dinheiro e sacar o dinheiro. Então é uma conta que não vai render nada, mas também não vai te cobrar taxa nenhuma. Chegou o dinheiro, saca, coloca em outro lugar. Em relação Desculpa, eu achei que você tinha terminado de falar. Dá uma olhada melhor sobre essa sua conta. Eu abri recentemente uma universitária no Banco do Brasil e eu não pago nada. Vale você ter uma conversa com a sua agência para redesenhar isso aí. Qualquer coisa a gente dá uma olhada juntas depois. Em relação ao Nubank e a poupança ela rende 70% daquela taxa de juros que a gente falou, né, da taxa Selic. Então, na verdade, 70% do CDI, que é praticamente igual à taxa de juros. Enquanto o Nubank, ele rende ao CDI. Então, você já tem ali uma diferença legal de 30% ali, quando você troca a poupança pelo Nubank. Então, comparando os dois, assim, eu acho que o Nubank é melhor, sim. Ele te dá o mesmo direito de poder usar esse dinheiro a qualquer momento, então eu optaria pelo Nubank. Em relação à capitalização, a Thaís perguntou, né? Não é um bom investimento. Você tem um rendimento abaixo de todo o resto que a gente citou, então não é legal. Bom, é isso. A capitalização é você meio que... Eu não entendo muito bem como funciona, mas eu sei que você tem meio que a chance de alguns sorteios de prêmios, assim. Você tem uma possibilidade de ter algum retorno um pouco maior, mas no geral é um retorno bem mais baixo, assim. Então não é algo que não vale muito a pena. Entre a capitalização e, por exemplo, investir no Tesouro, que já dá ali a taxa de juros praticamente, é muito melhor investir nisso. Então, bom, agora algumas coisas que eu queria comentar aqui que eu acho legal.
é que, se você for ver, no Brasil, menos de 1% das pessoas investe na Bolsa. É coisa de menos de 2 milhões de pessoas, se não me engano. Eu acho, não sei como está esse número agora, mas até o ano passado era isso. Ano passado foi a primeira vez que o número de investidores na Bolsa passou o número de presidiários no país. E enquanto nos Estados Unidos, 65% da população investe na Bolsa. Então, para vocês verem como lá, onde a educação financeira é muito mais avançada do que aqui, as pessoas investem muito mais. Elas botam o dinheiro delas para trabalhar por elas. Então, eu acho isso bem legal de se observar e ver como isso pode evoluir ainda daqui para frente. E outra coisa, eu gostaria também de ressaltar aqui que os grandes investidores que o mundo conheceu, assim, pessoas que tiveram um histórico de investimento assim, considerado extraordinário, elas, por exemplo, o Warren Buffett, que hoje é o terceiro cara mais rico do mundo, se não me engano. Ele é o maior investidor que o mundo já viu. Aí tem diversos nomes aí famosos, inclusive no Brasil temos alguns muito bons. Esses caras, eles tiveram rendimentos ao longo de, sei lá, de 10, 15, 20 anos, rendimentos que chegaram a cerca de 25% ao ano, sabe? Que é uma coisa monstruosa, assim, quando você vai ver o que isso reflete no seu dinheiro, né? Agora, o que eu quero dizer com isso é cuidado com pessoas que chegam para vocês e falam investimento de 50% garantido de retorno. Isso não existe. Primeiro que não existe esse retorno garantido, porque justamente, como a gente falou antes, o retorno e o risco, eles andam lado a lado, e se existisse isso, todo mundo investiria nisso, e não faz sentido nenhum. E ainda mais, justamente por isso que eu estou falando, da dificuldade que é de se ter um retorno alto. Então, muitas vezes isso aí vai ser esquema de pirâmide, vai ser gente tentando tirar vantagem. Então, estejam de olho aberto para isso, sempre antes de dedicar seu dinheiro a alguma coisa, deem alguma lida sobre o que está sendo oferecido, né? E bom, é isso. E mais uma coisa também que eu queria destacar gente, o cheque especial. Quanto de juros os caras cobram no cheque especial? 8% ao mês. O que isso significa? 150% ao ano. E o que eu quero dizer com isso? Não entrem no cheque especial. Se vocês puderem fazer tudo para não passar por isso, não entre. E é isso. E aí, tem mais alguma coisa que você quer acrescentar, Mai? Bom, e esse é um livro que eu e a Mai lemos e gostamos bastante, sobre justamente finanças pessoais, né? Controle de gastos e fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Ele é bem curtinho, tem umas 150 páginas, 140 páginas. É O Homem Mais Rico da Babilônia. E, bom, 2 milhões de exemplares vendidos, bem famoso mundialmente. É um livro bem leve, gente, não pensem que é aqueles livros chatos, com um monte de termo difícil. É uma história, e aí nessa história os caras vai te abrindo a mente como é que era para investir na época da Babilônia. Então é bem leve, não vão com preconceito, porque quando eu comecei a ler esse tipo de livro, claro que eu ia com preconceito, porque, nossa, que assunto chato, mas esse aqui é realmente uma leitura leve, é uma história, é gostosa de ler a primeiro momento. E, galera... Uma última coisa, né? Falar sobre a gente. Nós fazemos parte aí do grupo de interesse de finanças, que está para começar aí o nosso ano também, teve um pequeno atraso, né? Mas a gente estuda isso tudo a fundo, além de estudar o mercado financeiro, que é o pessoal que trabalha com tudo isso. E a gente gostaria de convidar todo mundo que tiver interesse em entrar, mesmo que seja só para não queira trabalhar com isso, mas queira aprender um pouco mais e estudar com a gente. Podem entrar em contato, eu vou pedir aí para o Renan talvez passar o meu contato para vocês. E é isso. E aí a gente espera vocês lá. Vocês, gente.
E só ressaltando aqui, só porque grupo de interesse, de mercado financeiro, finanças, não venha pensando que é só porque eu quero trabalhar em mercado financeiro, quero entrar nessa área, faço engenharia na Poli e quero trabalhar no mercado financeiro. Não é isso o grupo. Gente, eu sou uma das provas vivas disso. Eu não entrei no grupo ano passado com o intuito de trabalhar no mercado financeiro. Eu entrei com o intuito de, preciso fazer alguma coisa com o meu dinheiro, estou perdendo dinheiro na minha vida, quero ganhar mais. Então, eu entrei com a mente aberta para aprender. Tanto que eu estou hoje aqui falando que, assim, eu aprendi, gostei bastante, sei um pouco mais, põe a mão no fogo para dizer que eu consigo aplicar meu dinheiro um pouco melhor e continuo não querendo trabalhar nesse mundo, mas aprendi muita coisa ao longo do tempo que eu já estou no grupo. Então, convido o tantos que querem trabalhar, vão ter um apoio ótimo. Quase 80% do grupo está na área. Mas se você não quiser, também é muito bem-vindo para aprender a cuidar do seu dinheiro, a fazer o seu dinheiro trabalhar para você, que é muito importante também. E, bom, e é isso.